Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui retornando para retomarmos aí o nosso propósito. Hoje nós iremos estudar um pouco aí uma parte do capítulo de número 2 do livro de Jó, né? Nós estamos meditando aí na palavra de Deus dentro desse capítulo, a qual nós então iremos iniciar, né? Finalizamos o capítulo de número 1. Então, lembrando que nós estamos entrando no capítulo de número 2, com Jó assentado ao chão, com a sua cabeça rapada, né, em um estado de grande humilhação, nu ali, é, verdadeiramente diante daquele cenário tão terrível que nós sabemos que nós deixamos ele lá no capítulo de número 1. Hoje então nós vamos retornar no capítulo de número 2, aí alguns versículos, e eu vou me ater a partir do versículo de número 4, pois o versículo de número 1, versículo de número 2 e número 3 nós teremos aí quase que a mesma situação do capítulo de número 1, quando então os anjos se apresentam novamente, trazendo seus relatórios a respeito daquilo em que eles haviam feito, e então nós veremos mais uma vez Satanás ali, e Satanás então, quando apresenta o seu relatório ali a Deus, mediante aquilo que ele havia visto do servo Jó, quando Deus lhe pergunta se havia visto, mais uma vez o versículo vai repetir quase a mesma coisa, e então Jó agora vai acusar o nosso irmão aqui, Jó, de não ser simplesmente uma pessoa que sofreria com a perca da sua riqueza, com os filhos, mas como se fosse uma pessoa egoísta, né? E aí ele vai usar a expressão pele por pele, ou seja, o homem dará tudo pela sua saúde. E aí então nós entraremos dentro desse capítulo com mais uma vez a permissão de Deus, que nós já falamos no capítulo de número 1. E agora nós então iremos aqui meditar sobre essa enfermidade, e agora nós veremos aí a terceira frente, né, que Satanás ele vai atacar. Se na primeira nós vemos que ele tocou nos bens, a segunda tocou na família, a terceira vai ser na saúde de Jó. Então ele vai sair dali, e agora então nós vamos entrar dentro desse cenário e vamos dividir o capítulo 2 em blocos. Agora nós dividiremos então falando a respeito de quando ele toca aí na saúde de Jó. Então eu quero convidar você para nós fazermos a leitura do capítulo de número 2, aí do versículo de número 4 ao versículo de número 8, diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfêmia de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está nas tuas mãos. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Hoje eu estou usando a versão revista, não, linguagem de hoje, né, para que a gente possa aí dentro daquilo que a gente quer falar, eu acredito que seja bem mais claro essa linguagem de hoje para o que eu gostaria de falar. Então, nós estamos aqui dentro desse cenário, onde agora Deus permite mais uma vez, e agora a permissão de Deus é que toque na saúde. A Bíblia então diz que quando Satanás, né, ele vai sair ali da presença de Deus, então nós veremos quando então ele toca, né, em Jó, versículo 7, e saiu Satanás da presença do Senhor, aí diz, e feriu-o de uma chaga maligna. Então, eu gostaria agora de meditar a respeito desta enfermidade. Na verdade, eu estava pesquisando a respeito de que doença poderia ser essa aí. Existem diversas sugestões relacionadas ao que poderia ser essa doença.
veja algumas coisas. Uns dizem que seria varíola, outros elefantíase, outros eczema, outros eczema crônico, outros dizem lepra, outros dizem psoríase, dermatose escamosa, queratose e outros uma melanoma. Champlin, já no seu comentário, ele diz que lepra não poderia ser, pois a palavra usada no original aqui no hebraico aponta para uma inflamação. E então eu estava vendo o que a maioria dos comentaristas bíblicos e dos teólogos, né, que comentam o livro de Jó e esse capítulo, eles acreditam. Então é um termo médico aqui, eu não sei se eu vou saber pronunciar aí corretamente. Então Pemphugus fiauceus. Na nossa linguagem é fogo selvagem. Pemphingus fliaceus, né? Então é um termo aí usado na medicina, eu não consigo muito bem aqui falar, né? Mas é conhecida aí no Brasil essa enfermidade como fogo selvagem, tá certo? E então quando eu pus-se a meditar aí a respeito dessa enfermidade, esse fogo selvagem, eu comecei a dar uma olhada com esses nomes primeiro aí, né? Esse nome, esses termos aí da medicina, científico e tal. E então até que eu cheguei no fogo selvagem, né? Que é o termo usado no Brasil. E confesso que, né, é assustador, nunca tinha parado para ver, né? Você que nos acompanha aí no canal, se você quiser também depois dar uma olhada, não é muito agradável, né? Mas como nós estamos estudando e é interessante a gente entender, então eu fui colocando essas possível doenças aqui que as pessoas então elas apontava aí como possível doença em que Jó teve. Então a maior parte eu achei essa, né, como eu disse aí o termo um pouco difícil para mim falar, mas é conhecida no Brasil como fogo selvagem. E pesquisando um pouco como que essa enfermidade ela poderia ser transmitida, eu descobri que essa doença aí no português é penfingo floriacel edêmico, né? Então diz que é através de um mosquito, isso é dado em muita gente, às vezes que mora na área rurícola, né? Que pessoas mais que trabalham mais no campo e isso também a gente vê uma outra, né? Mas em cachorro, em cavalos eu vi aqui também, né? Mudando, mas é algo terrível. E eles dizem que é através então de um mosquito. E se isso for verdade, ou possivelmente se isso, se a enfermidade de Jó foi algo assim como esse fogo selvagem, eu fiquei imaginando porque a maioria aí dos médicos, né, que eu estava vendo aqui, eles acreditam que possivelmente venha então do mosquito. Eu fiquei imaginando a sagacidade do diabo, né? Olha só, quando ele sai da presença de Deus e veja como o homem ele é vulnerável, né? Como o homem verdadeiramente não é nada, irmãos. Um mosquito vem e picou. Se foi exatamente isso. Diz que começa então a surgir uma bolinha como uma afta no céu da boca. E aí começa, né, a se espalhar. Imagina isso. E de repente, nós iremos então ver aqui no que se tornou aí essa enfermidade. E eu gostaria de dividir com vocês aqui, pesquisando alguns materiais, o que Charles Swindoll, de uma maneira muito detalhada e organizada, ele elaborou aí. E eu gostaria então de estar dividindo com vocês
essas referências que são colocadas aí por ele de uma maneira muito ordenada a respeito aí dos sintomas então que esta enfermidade ela vai ocasionar na vida de Jó. Então, se ele já havia perdido aí todos os teus bens, se ele já havia sofrido percas com a sua família, seus 10 filhos, e agora nós iremos ver então a saúde dele. Então eu não vou explicar versículo por versículo, mas eu irei ler, e eu gostaria que você tentasse, assim como eu, enquanto meditava aqui, tentava entrar dentro desta cena e imaginar, né, o que esse homem ele vivenciou. Então veja bem, nós iremos ver que esta enfermidade ela causa feridas, né, que se inflamam, se tornando em úlceras. Isso está escrito em Jó, capítulo 2, versículo 7. O versículo diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e causou feridas terríveis. Aí diz assim, observe, da sola do pé ao alto da cabeça. Imagine isso, né? Então você imagine como que Jó ficou. Tudo começou com uma pequena afta, né? Se for essa a enfermidade mesmo, iniciou com uma afta, algo pequenininho. Charles Swindoll chega até a ilustrar dentro do seu livro, falando, né, que num dia ele fala para sua esposa: nossa, estou com as dores no corpo, mas deve ser de ter aí carregado, né, o caixão dos meninos aí para enterrar, e estou com uma pequena bolinha aqui. Quando a esposa vai ver, isso tá crescendo, vai tomando conta. Então Charles Swindoll chega a ilustrar assim, né? Depois, o versículo de número 8 diz que havia, diante dessa enfermidade, coceira contínua. Então, o versículo 2 diz: Jó sentado no meio da cinza, rapava a pele com caco de cerâmica. Então imagina, Jó coçando, pegando aquele caco, e diz que é uma coceira terrível, né? Estava vendo aqui, e eles dizem que aquela coceira que é uma bolinha que começa então a soltar água, né? E aí o versículo de número 12, do capítulo 2, nós veremos que vai haver uma mudança degenerativa na pele, no rosto, né? E o rosto começa a ficar desfigurado. E aí é por isso que quando os amigos de Jó vêm, não conhecem ele. Quando eles olham para Jó e vê o rosto de Jó desfigurado, eles caem com a boca no pó. E eles ficam 7 dias sem falar nada. Sem falar nada, diante do cenário que eles veem Jó. Versículo 12 diz assim: quando viram Jó de longe, mal o conheceram, choraram alto, rasgaram os seus mantos e jogaram terra ao ar sobre a cabeça, né? Algo, naqueles dias, dentro da cultura antiga dos hebreus, era sinal de luto. Então imagina como eles encontraram Jó. Depois, essa enfermidade ela causa perda de apetite. Jó capítulo 3, versículo 24. Aí ele diz assim, de tanto gemer, não consigo comer. Meus gritos de dor se derramam como água. Então Jó não tem fome. Diante de um cenário desse, tenta imaginar quem tem prazer em se alimentar. E é assim que Jó se encontra. O versículo de número 25 do capítulo 3 fala que Jó é tomado agora por uma depressão profunda que causa medo nele. Versículo de número 25 diz: o que sempre temi me sobreveio, e o que tanto receava me aconteceu. Então Jó é tomado agora por uma depressão, um medo diante daquele cenário em que ele está vivendo. E não para por aí. Jó capítulo 7, versículo 5, diz que o corpo, depois dessas bolhas, dessas enfermidades que começam então a sair, como se fosse uma queimadura, aqui no caso de Jó, começou a sair verme, bichos começaram a sair da ferida. E aí
Além de sair bicho, nós veremos que a pele rachava. Versículo de número 5 diz: meu corpo está coberto de vermes e crosta de ferida. Imagina isso, meus irmãos. Aí o versículo 5 ainda diz, né, que essas feridas elas eram purulentas, saíam pus e coçavam e rachavam. E ele diz, ó, minha pele se racha e vaza pus. E nós estamos falando de um homem aqui inocente, justo, que está vivendo esse cenário. Jó capítulo 9, versículo de número 18, ele fala que esta enfermidade trazia para ele dificuldade para respirar. Jó não conseguia respirar de tanta dor. Versículo 18 ele diz: não permite que eu recupere o fôlego, mas enche a minha vida de amargura. Essa enfermidade ainda causou na vida de Jó o escurecimento das pálpebras. Olha, o versículo 16 do capítulo 16 ele diz: meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sombras escurecem e circulam os meus olhos. Então Jó está sendo deformado por essa enfermidade. O capítulo de número 19, versículo de número 17, vai falar que esta enfermidade ainda ocasionou aí em Jó mau hálito. Ele diz: meu hálito enoja minha esposa, sou rejeitado pela minha própria família. Imagine que cenário. Jó agora começa a perder peso. Jó capítulo 19, versículo de número 20. Fui reduzido a pele e osso, e escapei da morte por um triz. Jó 33, 21. Sua carne definha a olhos nu, e os ossos ficaram à vista. É assim que nós estamos vendo esse cenário, essa desconstrução da vida do homem que era o maior do Oriente, o homem que era mais rico, que era justo, que era íntegro, e mesmo perdendo a sua riqueza, ele não se tornou uma pessoa interesseira, mas adorou a Deus mesmo perdendo 10 filhos, mesmo perdendo toda a sua riqueza. Jó adorou. É esse homem que está agora dentro desse cenário. E não para por aí. Capítulo 30, versículo de número 27 diz que era uma dor intensa, irmãos. Jó sentia uma dor intensa. No versículo 27 ele diz: meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ele sentia dor intensa no seu corpo. E nós veremos que ainda ele foi acometido por uma febre muito alta. E diz que arrepiava os seus pelos. Além da descoloração da pele, Jó tinha ansiedade e diarreia. Irmão, imagine tudo isso. Jó 30 diz: minha pele escureceu, os meus ossos ardem de febre. Se não bastasse tudo isso, Jó tem delírio, irmão, insônia. Jó 7:3. Recebi de herança meses de puro vazio, fui condenado a passar noites longas em aflição. É nesse cenário que nós então iremos ver a mulher de Jó agora olhando para ele e dizendo: ainda retém a sua integridade. Mesmo diante desse cenário, meus irmãos, Jó ainda, ele não blasfemou contra Deus. Eu fico imaginando Satanás, os seus demônios aqui, quem sabe olhando e dizendo: ele vai negar, ele vai blasfemar, pele por pele, porque pela sua saúde o homem vai negar a Deus. Ele adora a Deus pela saúde boa, né? Antes era pela riqueza, pelos filhos, agora é pela saúde. Só que agora Jó não tem saúde. E a Bíblia diz que nesse momento, a mulher vendo aquele cenário, Jó, ele está vivendo agora, irmãos, no lixão da cidade, com caco de telha. Imagine isso, o homem que era o maior do Oriente, agora está no lixão da cidade, sentado no chão. Não dorme, irmãos. Os teus amigos estão ali ao lado, e quando eles abrirem a boca, nós veremos o que eles irão falar diante daquele cenário. Porque o sofrimento, às vezes de alguma pessoa, gera muitas das vezes na vida da pessoa, diante dessa teologia,
né, em que nós estamos vendo dentro desse livro, da retribuição, em que a pessoa está pagando por algo que fez. E depois nós veremos então isso acontecer. E aí, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jó, mesmo assim, olhou para sua mulher e disse como fala uma tola, uma louca, né? Esse sentido usado da palavra é a pessoa que não teme a Deus, que não tem Deus. Então ele compara a fala da mulher, né? Então por isso que também o versículo lá que nós já falamos, tratamos no capítulo 1, se ela falou abençoa, que no texto original está escrito abençoa, dentro do seu contexto nós veremos que ela falou alguma coisa que não foi boa, né, a ponto de Jó então a repreender, como se estivesse falando com uma pessoa que não teme a Deus, né? Capítulo 14 do Salmo, Nécio diz Deus não existe, mas ali ela diz amaldiçoa a Deus e depois morra. Diante de tudo aquilo, meus irmãos, mas aí a Bíblia diz que Jó olha para ela e diz, olha, recebemos o bem de Deus e o mal não receberemos. Meu Deus, que homem é esse, irmãos? Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria, para que nós, diante também dos cenários da nossa vida, que às vezes não são tão avassalador, tão assolador, tão terrível como esse, nós também venhamos reter a nossa fé. Quantas pessoas que às vezes abandonam Deus, deixam Deus e provam, muitas das vezes, aquilo que Satanás falou, né? Que as pessoas servem a Deus por interesse. As pessoas buscam a Deus pelo que tem, ou pela saúde, mas quando as portas se fecham, quando perde, quando há no meio da família percas, as pessoas atribuem a falta a Deus. Por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor deixou? Mas Jó não fez isso. Eu finalizo aqui falando algo que eu achei interessante, que Charles Swindoll, ele diz que no início do seu ministério, ele castigava muito a mulher de Jó. Mas em seu livro ele dá 4 motivos para que nós venhamos parar de julgar a mulher de Jó. Eu achei interessante, eu gostaria de compartilhar com você. Entre dentro do cenário e imagine essa mulher. Ela perdeu primeiro 10 filhos. Segundo, ela também sofreu a perda dos bens. Toda a riqueza, ela perdeu sua casa. Terceiro, durante muitos anos ela havia sido esposa do maior homem do Oriente. E agora ela está junto com ele, assentado no lixão. Quarto, ela perdeu seu companheiro. Quando nós estudamos a respeito dessa enfermidade, meus irmãos, o órgão genital humano, ele toma todinho o corpo do homem. As partes íntimas, algo terrível. Jó saía bicho, Jó fedia. Então tente imaginar agora essa mulher. Que o Senhor possa nos ajudar a entender algumas coisas. Depois nós iremos aqui de alguma maneira tentar falar sobre o sofrimento, sobre a disciplina. Para que o sofrimento serve? Por que a disciplina ou para que a disciplina serve? Já que nós iremos ver Jó dizendo prova-me e então eu serei provado e sairei como ouro. Nós veremos que Jó ele entendeu a provação. Ele não sabia por que estava passando. Ele questiona por quê? Porque ele andava corretamente. Ele diz que nunca havia desejado, colocado o olho em outra mulher que não fosse a dele. Ele diz que pagava os seus jornaleiros corretamente. Ele fazia tudo o que ele podia. E agora ele está vivendo isso. Então Jó entra numa crise, porque ele é um inocente. Capítulo 2 vai dizer que o Senhor permitiu sem causa, mas Jó ficou firme. Que isso possa ser para nós aqui um despertamento de que nós também devemos ter estrutura para suportar as provações, as lutas. Jamais desejo passar pelo que ele passou e nem que nenhum dos irmãos que nos acompanha, que estão nos vendo, também passe por isso. Mas independente do sofrimento que nós passarmos, das lutas em que nós temos passado, que nós possamos ser perseverantes, como Tiago disse, né? Viste a perseverança de Jó, ou a paciência, na verdade, né, algumas traduções, revista e corrigida diz paciência. Paciência no grego ali é huponome, que quer dizer perseverança. Jó perseverou.
que nós venhamos perseverar, não abrir mão de Deus, independente de tudo. E que Satanás se envergonhe. Como mais uma vez, nós veremos que o segundo round, Jó vai vencer. Jó venceu. Satanás vai olhar e vai ver que Jó não blasfemou. Que Deus abençoe. Nós daremos continuidade falando sobre a esposa de Jó, sobre os amigos de Jó, aí posteriormente. Que Deus abençoe os irmãos. Continue nos acompanhando. Até a próxima, se assim o Senhor Jesus permitir.